Glória a Deus. Que o nosso Deus, Ele tenha a liberdade de reinar neste lugar e na vida de cada um de nós que estamos aqui. Queremos dar boas-vindas ao presbítero que está chegando com a carta de mudança. Seja bem-vindo, amado irmão, com a família. Sintam-se bem aqui conosco, em nome de Jesus. A igreja está feliz, diga glória a Deus. Seja bem-vindo, viu, família, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, para lermos a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Quem achou, diga amém. Nos diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Quantos necessitam de oração? Nesta oração vamos incluir a esposa do nosso evangelista Valdeci. Ele roga as orações da igreja em favor da sua esposa que vai fazer uma cirurgia, né? O dirigente da congregação da Visconde de Itaboraí. Oremos. Pai eterno, soberano Deus, nos encontramos diante de Ti, Senhor. Queremos Te agradecer nesta noite por tudo, Senhor, que Tu tens feito. Senhor, nesta noite, manifesta sobre nós a Tua unção e o Teu poder. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz nesta noite. Pai querido, me ponho à disposição da Tua vontade, do Teu querer, do Teu reino, Senhor. Pai querido, que nesta noite aqueles que aqui chegaram cansados, amargurados, abatidos, possam ser renovados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Deus da glória, queremos Te pedir pela esposa do Teu servo, Senhor, que vai passar por uma cirurgia. Deus, usa, Senhor amado, a mão dos médicos, segundo a Tua vontade, Senhor, realiza todas as coisas. Meu Deus, nesta noite, queremos Te louvar pela vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que tem chegado aqui no templo nesta noite para adorar o Teu nome. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Pai, fala também aos seus corações nesta noite. Nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, nós temos lido um texto que é muito conhecido de toda a igreja, que nos fala a respeito da necessidade de estarmos na vontade de Deus. E Deus colocou no meu coração esse texto em que o versículo de número 17 diz: pelo que não sejais insensatos,
mas entendei qual seja a vontade do Senhor. No versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. E o 16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E Deus colocou, irmãos, no meu coração, neste dia, para nós meditarmos um pouco como compreender e aceitar a vontade de Deus. Precisamos compreender, precisamos conhecer, mas também precisamos aceitar a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, aceitar a vontade de Deus é ir justamente contra o nosso querer, a nossa vontade e o nosso desejo. E nós observamos que no capítulo 4, Paulo, ele começa falando, a partir do versículo 17, de elementos éticos da vida cristã, em que ele mostra esses elementos necessários dentro de uma ética cristã para as nossas vidas. Ele fala a respeito da obscuridade, em que ele diz no versículo 18: entenebrecidos no entendimento, ou obscurecido no entendimento. Depois ele mostra no versículo 22, em que ele nos diz: despojeis do velho homem. No versículo 24, ele mostra outro elemento ético importante para as nossas vidas: e vos revistais do novo homem. No versículo 27, é um ponto importante para a nossa vida cristã. Ele diz: não deis lugar ao diabo. E por último, ele fala no versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo. Quando nós, irmãos, procuramos viver a nossa vida e termos esses elementos importantes para a nossa conduta cristã, era isso que Paulo estava aconselhando e mostrando à igreja em Éfeso, que era necessário despertar, muitas vezes, de um sono. E ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu já disse outras vezes aqui para a igreja que quem está dormindo não está morto. Quem está dormindo não está morto. Mas aqui Paulo, ele mostra o comportamento em que ele revela através desta característica do homem, em que ele está dormindo, e ele diz: desperta, não somente despertar, mas levantar dentre os mortos. Nós observamos, irmãos, que estar dormindo é justamente quando nós estamos vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, e a nossa vida, ela passa muitas vezes desapercebido por muitos, porque nós muitas vezes procuramos viver na frente dos outros uma aparência. Mas é importante, quando nós despertamos do sono, e ele diz: levanta-te, desperta,
Ele está dizendo: acorda, aleluia. Mas só acordar não resolve, você precisa sair dentre os mortos. Nós estamos vivendo uma época em que muitos crentes não estão preocupados com a sua vida espiritual, e muitas vezes estão se afastando da oração, da leitura da palavra, da consagração, do momento de intimidade com Deus. E o inimigo, irmãos, ele vai entrando nos lares e vai destruindo famílias, vai destruindo vidas, vai colocando muitas vezes, aleluia, a família cristã em um caos total, em que o marido não se entende com a mulher não se entende com o marido, o pai não se entende com o filho não se entende com o pai, a mãe não se entende muitas vezes com o filho, e isso, irmão, vai trazendo um prejuízo, aleluia, tão grande, e muitas vezes nós estamos adormecidos, mas Deus está nos chacoalhando nesta noite, e Ele está dizendo: acorda, 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 aleluia. Tem pessoas, irmãos, que têm o sono leve. Muitas vezes você chama baixinho e a pessoa ouve, mas tem uns que você tem que chegar, né, Wilson? Balançar mesmo. Tem uns que tem o sono tão pesado que às vezes você pega ele de um lado, bota no outro e ele não acorda. E nós observamos, irmãos, que aquele que está dormindo, ele não sabe o que está acontecendo em sua volta. E aí, irmãos, a Bíblia diz que o inimigo, ele procura uma brecha na nossa vida para querer nos destruir. Mas nesta noite, eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, igreja do Senhor, que há poder no sangue glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E é aí que nós precisamos ir de encontro à vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes nos deparamos em situações que não compreendemos, e por essa razão muitas vezes ficamos tristes, sofremos, pois queremos saber o porquê do que nós estamos passando. Mas muitas vezes este porquê questiona, aleluia, Deus. Este porquê muitas vezes está questionando, aleluia, Deus como soberano. E Ele como soberano, Ele faz do jeito que quer, da maneira que Ele quer, aonde Ele quiser, como Ele quiser e na hora que Ele quiser. Ele é Deus no céu, Ele é Deus na terra, aleluia, Ele é Senhor, e esta igreja adora Ele, glorifica Ele, aleluia. Se você veio para adorar, abra sua boca, dê glória ao nome do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite, aleluia. Mas, irmãos, nós muitas vezes queremos saber o porquê de tudo que estamos enfrentando, qual é a razão, mas é preciso saber que tudo na vida do crente está na vontade de Deus. A porta está aberta, está na vontade de Deus. A porta está fechada, está na vontade de Deus. Está empregado, está na vontade de Deus. Está desempregado, está na vontade de Deus. Mas não pode ser aquele desempregado que ele vive desempregado.
E quando você pergunta a ele, ele muitas vezes diz: não, Deus vai mandar na minha porta. Não, irmão, nós temos que fazer a nossa parte, principalmente o homem, que é aquele responsável pelo sustento da sua casa. Mas tudo está na vontade de Deus. Com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro, aleluia, alegre ou triste, aleluia, tudo uma calmaria ou tudo uma tempestade, mas tudo está na vontade de Deus. É Ele que vai guiando, é Ele que vai orientando, é Ele que vai dirigindo. E feliz, irmãos, aquele que procura compreender e aceitar a vontade de Deus. Aceitar, irmão, é estar na mão dele. Aceitar, aleluia, é permitir que ele lhe guie. Aceitar, aleluia, é a vontade dele prevalecer e não a sua. Aleluia. Quem está buscando a vontade de Deus, ele vai andando, ele vai adiante, ele vai à frente, ele vai caminhando, aleluia, mesmo com luta ou com dificuldade, mas ele está no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é boa. Aleluia! Mas o homem, irmãos, ele precisa, para estar na vontade de Deus, passar pelo processo da regeneração, justificação e regeneração. Regeneração é ter a sua vida mudada. Mas não é somente por fora, é mudado também por dentro. E a Bíblia diz que aquele que mentia não vai mentir mais. Aquele que vai roubar, não vai roubar mais. Aleluia. É isso, irmãos, que a palavra de Deus está dizendo. É por isso que Jesus, quando teve um encontro com Nicodemos, ele disse: olha, o que é nascido da água, aleluia, é água. O que é nascido do Espírito é Espírito. Mas eu quero te dizer que necessário vos é nascer de novo. Aleluia, quer dizer, tem que começar uma vida nova. Aleluia. Portanto, irmão, se nós temos deixado o mundo, vamos nos afastar das coisas do mundo, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele não tarda para vir buscar a sua igreja. Eu quero dizer para você, está se aproximando, está chegando um dia, vai ser no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados e subiremos para nos encontrar com o Senhor. Quem tem esta esperança, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ele vem, 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 Ele vem. Jesus está voltando. Quem está esperando, levante a tua mão e adore a Ele por alguns instantes, com a sua mão levantada. Ora vem, Senhor Jesus. Levanta a tua mão ao céu e adora a Ele. Vai subir quem está no centro, aleluia, da vontade de Deus. Vai ser transformado aquele que a vontade de Deus prevalece na sua vida. Vai subir para morar no céu aquele que permite a vontade de Deus lhe guiar. Vai entrar nas ruas de ouro e de cristal aquele que está no centro da vontade de Deus.
Oh, irmão, e se acontecer agora o arrebatamento da igreja, esse microfone vai cair das minhas mãos, as cadeiras ficarão vazias, os bancos ficarão vazios, os músicos desaparecerão também. Aleluia. Quem está na vontade de Deus está esperando. Quem está na vontade de Deus está aguardando. Quem está na vontade de Deus está olhando para cima. Jesus está voltando. Aceitar a vontade de Deus é estar livre do tempo. Aleluia. O tempo, irmãos, muitas vezes nos escraviza. O tempo nos toma tudo, porque nós nos tornamos escravos do tempo, ficamos presos. Aleluia. É por isso que Paulo, ele diz assim: portanto, vós vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Remir o tempo, irmãos, é não ser escravo, aleluia, do tempo. Remir o tempo, aleluia. E Paulo, irmãos, ele mostra algo interessante, porque o tempo, irmão, ele é irreversível. O tempo, ele é irreversível. Quer dizer que aquilo que passa, passou. Não tem, irmãos. O tempo, ele é irreversível. Há 22 anos atrás eu era bem novinho quando cheguei aqui. Mas o tempo é irreversível. E o tempo chega. Os cabelos ficarão brancos. Aleluia. O cansaço e as enfermidades começam a aparecer. Mas por quê, irmão? Porque é o tempo. O tempo, ele é irreversível. Não adianta, irmão. É por isso que nós temos que remir o tempo. E outra coisa, o tempo, ele é insubstituível. Você não pode substituir o tempo. Você não pode mudar o tempo. Não, tempo é tempo. Mas tem uma coisa, irmãos, os nossos tempos estão nas mãos de Deus. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. É por isso, irmão, que o tempo pertence a Deus. E ele diz: olha, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de edificar, tempo de derrubar o que foi edificado. Eu quero dizer para você que o tempo da tua bênção, o tempo da tua vitória, o tempo, aleluia, das suas lágrimas cessarem, aleluia, vai chegar. Porque quem está na vontade de Deus, aleluia, o tempo não está lhe escravizando. Quem é escravo do tempo, irmãos, ele começa a dizer: tem 10 anos, 20 anos, não aconteceu, Deus prometeu e não fez. Você está escravo do tempo. Aleluia, porque o tempo está na mão dele. Se você está na vontade de Deus, se ele quiser, ele dá. Se ele não quiser, ele não vai te dar. Se ele quiser, ele abre a porta. Se ele quiser, ele deixa a porta fechada. E eu vou mais além: se ele quiser, ele deixa a porta aberta. Você fica se lambendo todo, mas não pode entrar. Aleluia. Moisés, ele subiu para o monte. Deus abriu a porta para ele, disse: Moisés, olha aí a terra. Ele olhou e disse: é linda, é linda, é linda, que cidade, que terra boa. Mas Deus disse: vai, você não entra. Oh, irmão, é difícil você ver a porta aberta e não poder entrar.
Às vezes a gente diz, eu estou esperando a porta abrir, mas a porta não abre, eu estou esperando, pastor Misael, porque quando ela abrir, eu vou entrar. Aleluia, se for a vontade de Deus, você entra, se não for, a porta fica escancarada. E Deus dizendo, operando eu, operando eu, operando eu, operando eu, quem vai impedir? Agora tem uma coisa, irmão, aleluia, quando Deus quer, aleluia, Ele abre a porta, aí não tem inferno, não tem demônio, não tem cara feia, aleluia, não tem inimigo, não tem ninguém que fique na porta, aleluia, porque Ele vem, aleluia, como uma caterpillar, e Ele passa por cima e diz, entra meu filho, porque quem abriu foi eu, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. Mas Paulo mostra no texto dois tipos de pessoas que estão no templo. Um vivendo na vontade de Deus e outro vivendo o tempo na sua própria vontade. E Paulo classifica esses dois grupos. Primeiro, o viver com sensatez, viver sabiamente, prudentemente. O outro grupo é aquele que vive com insensatez. Ele vive tolamente, ele vive loucamente. Mas eu quero dizer para você, eu não sei qual do grupo você está pertencendo, se é aquele que está vivendo sabiamente, ou se é daquele que está insensato, vivendo numa loucura. Mas eu quero te dizer nesta noite, que quem está no centro da vontade de Deus, aleluia, ele não vai agir por conta própria, ele vai esperar Deus fazer. A Bíblia diz, irmãos, no livro aqui que nós lemos, noutra tradução, ele diz assim no versículo 17: não hajam como pessoas sem juízo. Olha, irmão, como essa tradução na linguagem de hoje é bonita e forte. Ele está dizendo, não haja como pessoas sem juízo. O que quer dizer, irmão? Que a pessoa que não tem juízo, você não segura ela. Se ela quiser se levantar, se levanta. Se quiser correr, ela corre. Se quiser andar, ela anda. Se quiser bater, ela bate. Se quiser tirar uma pedra, ela atira. E sabe o que é que Paulo está dizendo? Ei. Olha. Não viva como pessoa sem juízo. Aleluia. Mas Deus tem colocado em nós um culto racional. Um culto da razão. Para adorar aquele que é digno. Ele é digno de louvor. Aleluia. Procurar saber a vontade de Deus. Aleluia. E ela continua dizendo, mas procura entender o que o Senhor quer que vocês façam. Olha, irmão, primeiro ele diz, não haja como pessoas sem juízo. Aí ele continua, mas procura entender o que o Senhor quer que vocês façam. O que é que Deus está querendo que você faça? O que é que Deus está querendo que você faça? Aleluia. Irmãos, tem um texto lá no livro de Jó, no capítulo 8. E olha como ficou registrado este versículo. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto os nossos dias sobre a terra são como sombra. Em outra tradução diz, como uma sombra ligeira que passa.
Jó está registrado no seu livro, em que diz: nós somos de ontem, nada sabemos. Tem pessoas, irmãos, que acham que ele é o sabichão, que ele sabe tudo, só ele sabe cantar, só ele sabe pregar, ninguém ora mais bonito do que ele é mais bonito que todo mundo, ele fala melhor que todo mundo. Mas deixa eu dizer para você, nós somos de ontem. Não é de ontem não, de ontem. Nós somos de ontem, quer dizer, nós não sabemos nada, porque os nossos dias se passam como uma sombra que vai indo ligeiro. Glória seja dado o nome do Senhor, irmão. Mas se a sombra vai ligeira, se você estiver no centro da vontade de Deus, irmão, é você andando e a sombra sobre você. Porque o povo de Israel caminhava pelo deserto, durante o dia tinha uma nuvem que fazia sombra, e à noite, aleluia, uma coluna de fogo para clarear o caminho, aleluia, e não deixar nos momentos frios eles enfrentarem as dificuldades. Quem está na vontade de Deus, ele pode ir lá para o deserto, mas lá no deserto o Senhor abençoa, ele multiplica pão, ele dá cordonice para comer, ele tira a água da rocha, ele abre o mar, ele derruba muralha. Deus é aquele que no centro da sua vontade, ele vai te guiando, te guiando, te guiando, te guiando. Deixa ele te guiar nesta noite. Deixa ele guiar você nesta noite. Oh, glória a Deus, porque nós somos de ontem. Não sabemos nada. Oh, aleluia. Mas aquele que está sentado no seu trono de poder e de glória, ele está dizendo: os teus tempos estão nas minhas mãos. Ele está dizendo: eu estou controlando. Eu estou controlando. Eu não perdi o controle. Oh, glória a Deus. José, irmão, tinha tudo para pensar que Deus tinha perdido o controle. Moisés tinha tudo para pensar, aleluia, que Deus tinha perdido o controle. Daniel tinha tudo para pensar, aleluia, que Deus tinha perdido o controle. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham tudo para pensar que Deus tinha perdido o controle. Mas Sadraque, aleluia, Mesaque e Abednego, ele disse para o rei: olha, rei, pode esquentar a fornalha, pode aquecer quantas vezes mais você quiser, mas o Deus que nós servimos, ele é poderoso, ele é poderoso, ele é poderoso para nos livrar das tuas mãos e da fornalha ardente. Quem está na vontade de Deus aqui? Quem está na vontade de Deus? Aleluia. Fica na vontade de Deus. Ele está controlando. Está difícil. Está na vontade dele. Está apertado. Está na vontade dele. Está gemendo. Está na vontade dele. Ui. Ai. Está na vontade dele. Aleluia, aleluia. Mas sabe o que a minha Bíblia diz, e a sua também? Que o tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar vai chegar. Só canta, irmão, quem está na vontade de Deus. Só canta, aleluia, quem está no centro da vontade de Deus. Procura entender, essa luta não é para te matar. Essa luta não é para acabar com você. Deixa eu dizer nesta noite: você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer sem antes ver o que Deus tem prometido na tua vida. Então fica na vontade dele e dê glória, 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 dê glória nesta noite. Oh, glória! Quando eu olho, irmão Mardoqueu, o povo dominado, o povo
debaixo de um cativeiro tremendo, em que muitas vezes eles chegavam e diziam: canta um daqueles belos hinos de Sião. E eles diziam: como entoaremos nós em uma terra estranha, tão longe, tão distante? Irmão, quem sai da vontade de Deus, irmãos, da direção de Deus, aleluia, a sua harpa fica pendurada no salgueiro. Mas Deus está dizendo para você, aleluia, se você estiver no centro da vontade dEle, a harpa que está no salgueiro, ela vai sair e você vai tocar, você vai cantar, você vai dar glória, você vai dar aleluia. Você vai ver como Deus, Ele é Deus e Ele opera, e quando Ele opera, ninguém pode impedir. Sabe o que Ele está dizendo para você nesta noite? Eu quero. Quem quer é Ele. Ele está dizendo: eu quero. Você não estava perguntando, e Ele está dizendo para você: eu quero. Sou eu que quero. Está assim porque eu quero. Está desse jeito porque eu quero. Oh, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. E Mardoqueu, irmão, estava lá na porta do rei. Alguém olhou, mandou preparar uma forca. E todo dia ele olhava e dizia: me aguarde, viu, Mardoqueu? O teu dia está chegando. A forca está preparada. Oh, aleluia. Mas Deus, irmãos, é aquele que tira sono do rei. Ele tira sono do grande. Quando Ele quer abençoar o pequeno, irmãos, aleluia, Ele tira o sono do grande. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. O sono desapareceu. Quem sabe o rei virava para um lado, virava para o outro, daquele jeito que a gente, quando perde o sono, né, irmão, mexe para um lado, mexe para o outro, coloca o lençol na cabeça, cobre a cabeça, se levanta, vai beber água, volta, se mexe para um lado, se mexe para o outro. E o rei, naquela noite, ele não aguentou ficar na cama, e ele disse: olha, traga aí o livro das crônicas dos reis e vem alguém ler aqui para mim, para ver se o sono chega. E começaram a ler. E Deus diz: abre nessa página aí. Oh, glória a Deus, aleluia. Se fosse a Bíblia do dia de hoje, né, a gente vai abrindo e Deus diz: não, ei, não é para isso não, é para esse outro lado. Aí você quer ler aqui e diz: aí não, continua. Oh, aleluia. E daqui a pouco chegou numa história, aleluia, de um homem, aleluia, que livrou o rei de morte, denunciando aqueles que queriam tirar a sua vida. Oh, irmão, quando o tempo chega, oh, glória, quem está na vontade de Deus pode parecer que está desprezado e colocado num canto, plantado numa lata. Aleluia, como alguém diz, planta numa lata, porque nem morre e nem cresce. Mas Deus é aquele que faz o que está plantado na lata, ele crescer, prosperar, ser abençoado. E o rei ouviu. E me diga uma coisa: é aquele que fica ali na porta, é ele mesmo. O que foi feito com ele? O que deram a ele? Qual foi a gratificação que deram? Ele disse: nada. E o dia amanheceu. E vai chegando aquele que tinha preparado a forca. E vai entrando. E o rei olha para ele e diz: o que é que vai se fazer o homem de cuja honra o rei se agrada? Ele diz: pronto, sou eu. Irmão, quem está fora da vontade de Deus, ele sempre acha que é a vez dele, que é a hora dele, que é o momento dele, porque está fora da vontade de Deus. Aleluia, disse: é agora. Aleluia, pega o teu cavalo, pega as tuas vestes,
Pega um dos grandes, aleluia, do teu reino, e coloca ele para puxar a corda, passando pelas ruas e dizendo: este é o homem, este é o homem, este é o homem cuja honra o rei se agrada. Ele diz: gostei, gostei. Faça isso rapidamente. Mas é com Mardoqueu. É com Mardoqueu. É com Mardoqueu. E não tem ninguém maior do que você, somente eu. Mas eu vou puxar. Aleluia. Então um dos grandes aqui é você. Pega a cordinha e sai puxando por aí, dizendo assim: este é o homem de cuja honra o rei se agrada. Este é o homem de cuja honra o rei se agrada. Se prepare, Deus vai mexer para lá, Deus vai mexer para cá. Ele vai colocar, aleluia, você no centro da sua vontade. Espere, aguarde e veja o que Deus vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Irmã Cilione, oh, aleluia, quem crê que Deus tem o controle, adore a Ele nesta noite. Adore a Ele nesta noite. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. A nossa cantora Cilione, depois a nossa cantora Leila, louvando o nome do Senhor. Deus está no controle, viu? Descansa o teu coração, porque Deus está no controle da tua vida.